Obrigada, Bruna. Excelente exposição. Eu acho que você foi extremamente clara, até para quem está assistindo a gente aqui e que não é da área do direito, acho que você conseguiu explicar assim, maravilhosamente bem, viu? Obrigada pela exposição. Bom, eu vou começar aqui a falar, né, do artigo que eu e a professora Taylor escrevemos. A professora Taylor ia iniciar, mas ela está em sala de aula agora. Ela está com a turma dela da graduação e não conseguiu ainda sair para o intervalo para poder vir aqui falar um pouquinho com a gente. Bom, o nosso artigo fala sobre a desjudicialização dos conflitos familiares como forma de acesso à justiça pós-pandemia. O que a gente vem observando, né? Para poder falar da desjudicialização, inevitavelmente eu preciso ir na Constituição Federal, porque a Constituição Federal ela inaugurou um Estado democrático. E ao inaugurar o Estado democrático, o que fez? Colocou lá no rol dos direitos fundamentais, né, o acesso à justiça. Só que esse acesso à justiça, por muito tempo, ele foi confundido com acesso ao Poder Judiciário. Não vamos dizer assim que a sociedade já tem ciência disso, porque estamos atualmente vivendo ainda uma crise no Poder Judiciário, uma crise de muitas demandas judiciais e poucos julgadores. Então, a gente vive isso e o resultado, claro, é a morosidade da prestação jurisdicional. Então, em razão disso, que vem realmente ao longo do tempo, eu acredito, e foi isso que a gente vem trabalhando no artigo, de que a tendência é uma desjudicialização. E essa desjudicialização, embora a gente tenha tido um marco com a política pública judiciária dada pelo CNJ na Resolução 125 do ano de 2010, a gente vai dizer que essa desjudicialização ela começou, na verdade, pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo, então, cria suas leis e nós, operadores do direito, vamos aplicá-las. Então, o Poder Judiciário, né, diante já de muitos e muitos processos, lá no ano de 2007, vamos dizer que já tivemos uma lei, por exemplo, que começou a desjudicializar algumas questões da área de família, como, por exemplo, a Lei 11.441 do ano de 2007, que é a lei que fala sobre o divórcio, o inventário e a partilha realizada no cartório, né? Muitos falam que seria o divórcio de maneira administrativa, né? Outros também falam que é o inventário administrativo. Então, é o extrajudicial. Então, o divórcio que você faz, por exemplo, fora do Poder Judiciário. Então, essa lei ela foi muito importante. Por quê? Porque ela veio dizer o seguinte, olha, se não tem conflito de interesses, por que então que eu vou buscar uma decisão do judiciário? Vou levar mais um processo para o judiciário? O judiciário já tem muito processo e vai demorar, né, a prestação jurisdicional. Se todos estão em consenso, por que não resolver isso fora do âmbito do Poder Judiciário? Então, essa lei ela veio trazer essa mensagem. E foi aí, então, que a gente pode dizer que teve um marco já nos processos de família, processos esses em que as partes já tinham esse consenso, já tinham o olhar para o consensual. Então, por exemplo, no divórcio consensual, em que não tem filhos menores, então você já busca um cartório para, de uma maneira extrajudicial, resolver, né, esse divórcio consensual. Em regra, desde que não tenha filhos menores. E aqui eu já faço uma observação da evolução, né, dessa lei e de outros provimentos que foram dados assim, ao decorrer do tempo. Temos alguns estados hoje que permite que, até mesmo se tiver menores envolvidos, é possível fazer um divórcio consensual. Então, citando aqui como exemplo o estado da Bahia, o estado de Goiás, há pouco tempo também, vem permitindo que mesmo que tenha menores, possa ter esse divórcio consensual. E ainda na linha da evolução, da desjudicialização, a gente
observa os métodos consensuais de resoluções de conflito. E esses métodos consensuais, nós temos o quê? A conciliação, nós temos a mediação, nós podemos colocar também aqui a negociação para resolver esses conflitos na área de família. E tanto é que esses métodos consensuais foram levados para o nosso Código de Processo Civil do ano de 2015 agora, né? Então, isso é tudo que é uma evolução de desjudicialização dentro da área também, da área do direito de família. Dentro do direito de família, outros aspectos que eu posso falar assim são marcos legislativos e também acena ali para a desjudicialização, alguns inclusive polêmicos, como por exemplo, é o caso do divórcio impositivo, dado pelo provimento número 6, lá do estado de Pernambuco, para resolver o divórcio no cartório. Isso ainda é muito polêmico, porém, lá no estado de Pernambuco, permite-se, né, em razão desse provimento, que haja esse divórcio impositivo. Não é nada ainda pacificado, né, na doutrina, e nem mesmo assim, em termos, vamos dizer assim, de legislação a respeito desse divórcio impositivo. Embora a previsão constitucional, o direito potestativo da parte esteja ali latente. Por que não, né, ter esse divórcio impositivo via cartorária? É isso? Mas isso também traz, né, essas questões, essas evoluções, vamos dizer assim, da desjudicialização no âmbito do direito de família. E outra questão também importante que vale colocar aqui, mostra também esse caminho da desjudicialização do direito de família, é o reconhecimento da multiparentalidade. Esse reconhecimento da multiparentalidade realizado via cartório também é uma outra evolução e destaca aqui a desjudicialização, desde que observado, evidentemente, o provimento 83 do Conselho Nacional de Justiça. Esses marcos legislativos que eu trouxe aqui e que eu e a professora Teila comentamos no nosso artigo, é para mostrar que, na pandemia, foi extremamente importante ter, né, essa lei, ter o acesso ao cartório, uma vez que o judiciário ainda estava num processo para unificar, vamos dizer assim, o Brasil todo, nos processos digitais, os processos eletrônicos. E trouxe também a questão de que, se você quer resolver um problema em que se encaixa diante de questões que sejam consensuais e que estejam ali, né, dentro das regras possíveis, por que não utilizar o cartório, o tabelionato, para resolver essa questão? Então, hoje, o direito de família, se a gente for olhar para o mundo pós-pandemia, a desjudicialização ela vem sim sendo acompanhada. Então, a desjudicialização do direito de família é uma tendência. Então, é uma tendência e que vai ganhando cada vez mais força na nossa sociedade. Então, nós temos hoje a advocacia extrajudicial para falar sobre essas questões. E para o advogado e para o cliente, é muito bom? Sim, é muito bom. Por quê? Resolve num curto espaço de tempo uma questão que você não precisa levar para o judiciário, porque não existe conflito de interesse. Então, em suma, né, seria isso o nosso artigo. Então, a gente traz essas reflexões aqui a respeito do direito de família, da desjudicialização no direito de família, porque nós acreditamos, sim, que seja realmente uma tendência e que, na pós-pandemia, vai ser extremamente importante trazer essa questão da desjudicialização. E isso que ainda vai surgir, né, outras ideias, outras questões, outras de relações familiares, que também podem ser resolvidos no âmbito, né, extrajudicial. Não preciso, portanto, usar o poder judiciário. Bom, essa foi a minha apresentação, uma apresentação bem breve, porque a minha colega ia trazer complementação, só que ela está em sala de aula, pediu desculpas que não tem como vir, mas
Esse é o meu artigo com a professora Teira. Quem quiser adquirir o nosso livro, pode entrar direto lá no site da editora, adquirir o livro, que vocês vão ter aí acesso a todos os artigos que nós estamos apresentando hoje. Então, agora eu vou passar a palavra para Magali e para Caroline, né, que vão falar sobre o impacto da pandemia da Covid-19. Obrigada.